Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui juntinhos nessa quarta-feira, dia da graça de Deus para nós, né? Todo dia a gente tem que louvar a Deus pelo dia que começa, pela oportunidade de estarmos vivos, pela vida que nós temos, pelo ar que nós respiramos, pelos amigos que temos, a família que o Senhor nos dá. Então sejamos já felizes e gratos ao despertar, para que o nosso dia possa ser muito melhor na graça de Deus. Muito bom dia para todo mundo que está aqui entrando no Instagram, no Facebook. Vai entrando aí, vai marcando também outras pessoas, convidando para estarem aqui com a gente nesse momento. Envia na setinha aqui no Instagram, vai enviando para o pessoal. Compartilha no Facebook essa live para que mais pessoas possam estar conosco nesse momento tão lindo de oração que a gente vive aqui todo dia de manhã, não é verdade? Bom dia, Ana Clara Garcia, Andréia, Ninha Lemos, doutora Michele, a Tati Freitas, a Sandra Regina, Gersilene, Renata Godinho, Dias Lemos, a Poli, Valdeia, Ana Maria Garcia, Franciene, a Eliane está aqui com a gente também, Rosângela, Franciene, Renata Áviles, Cris Lima, Ana Luísa, Cláudia, Sandra, Babi, quanta gente, opa, deixa eu apertar aqui, bom dia, Eda Maria, bom dia, Renata Godinho, doutora Michele, sou feliz e grata, sou muito feliz e muito feliz por essa oração, eu acho que é isso, por esse horário de oração, acho que é isso, né? Hoje é aniversário da Renata Nedef, nossa irmã de comunidade, por essa oração, né? Sim, Michelle, entendi, que bom, feliz e grato por você estar aqui também, viu? Parabéns para Renata Nedef, vamos começar já dando os parabéns para ela e vamos dando bom dia aqui também, Isa Vermelhinha, bom dia, Madalena de São Gonçalo, Vanessa Bauer, Eliane dos Santos, Celinha Borges, bom dia, Ana Silva, deixa eu descer que entrou mais gente aqui, passou muito rápido. Elieda, Cristiane Teixeira, Irene, Vanessa Moura, Risonete, Andréia, Silvânia Frois, Solange, Roma, Ana Maria Soares, Sol, opa, fiz aqui. Ana Silva, Sandra Stucci, oi, tudo bom? Bom dia. A mãe da Tatá, da nossa Tatá. Marisa, também aqui acompanhando. Cleonice. Todo mundo dando parabéns para Renata. Vamos cantar parabéns da Alva Rosário aqui entrando também. Marcos Antônio, bom dia a todos, comunidade. Boa quarta-feira, bom dia. Vamos cantar parabéns para Renata. Dalva tá de Guaba Grande acompanhando a gente aqui. Bom dia, sorriso que tem alegrado meus dias. Ah, obrigada, meu amor. Bom dia, Sueli. Magna Célia, Cecília, vamos lá. Então vamos cantar parabéns para Renata, para que o dia dela seja muito abençoado. Tem mais alguém fazendo aniversário? Não? Então vamos cantar parabéns para Renata, viu? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A Renata será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. A
A Renata será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Aê! Parabéns, Renata, receba aqui o carinho de todo mundo que acompanha a nossa oração da manhã. Que Deus te abençoe, que você continue essa menina linda, né? E nós somos muito felizes em tê-la aqui na Comunidade de Luz como nossa irmã de comunidade, nesse caminho. Que essa sua jornada aqui no Carisma Divina Luz seja muito abençoada e fértil, seja fecunda, que você possa dar muitos frutos através do seu sim, através do seu chamado, pela intercessão da Virgem Maria, viu? Deus te abençoe. Obrigada, melhor, parabéns, parabéns. Cristina Teixeira, Adriana, todo mundo dando parabéns para Renata, vários rostinhos, carinhas, bolinhos, palmas, aplausos, orações. É muito legal começar o dia comemorando aniversário aqui, né, gente? Então, todo mundo que fizer aniversário, não precisa ficar com vergonha de falar pra gente que é o dia do aniversário, que a gente adora cantar parabéns, tá? Então, vamos lá. Olha, nós estamos na Semana das Mulheres da Bíblia e a gente tá amando fazer esse percurso com vocês aqui, lembrando uma jornada que nós já vivemos há alguns anos, desde que começou o Mulheres Guerreiras. A gente está, acho que no 4º ano, se não me engano, desse projeto Mulheres Guerreiras, que o Senhor suscitou no coração da comunidade Divina Luz, para que a gente pudesse, de fato, experimentar isso. Nós, mulheres, no dia de hoje, é tão difícil ser mulher no dia de hoje, são tantas coisas que acontecem para ferir a nossa essência feminina, para nos colocar em disputa com os homens, em rivalidade, quando, na verdade, Deus criou o homem e a mulher para caminharem juntos, né? Não para que houvesse essa rivalidade que acontece no dia de hoje. Então, o Senhor vem resgatar a nossa essência feminina, o Senhor vem dizer para nós que sim, somos mulheres, mas não por isso somos um sexo frágil. Nós temos a nossa, não a nossa fragilidade como algo que seja ruim no sentido pejorativo, mas podemos olhar a nossa fragilidade no sentido de precisarmos ser bem cuidadas, né? Assim, por quê? Quando você vê uma pérola, um cristal, um diamante, uma joia, você tem que tratar com cuidado, porque aquilo é muito valioso. É tão valioso que você tem que botar, proteger, colocar no lugar certo, né? Tratar, polir, tratar com amor, com carinho, com delicadeza, com sutileza. Porque se você deixar cair no chão, aí quebra. Então, assim, frágil, nesse sentido de que a gente precisa ser bem tratada. A mulher, ela tem uma fragilidade no sentido emocional, como eu disse, não no sentido pejorativo, mas sim porque nós precisamos ser bem tratados. Quando a gente não é bem tratado, quando acontece alguma coisa que nos fere, que nos magoa, aquilo ali fere muito o nosso coração. É muito diferente do homem. O homem passa por situações e que para ele é assim, deu ruim ali, deu um problema, aquela pessoa fez isso pra ele acabou. Ele corta relações e acabou. Acabou. Quando diz que acabou, acabou mesmo. Ele não fica remoendo, sofrendo, lamentando, voltando. Alguns sim, né? Depende, posso generalizar e dizer todos. Mas a maioria dos homens é assim. Colocou um ponto final, acabou. Você vê que quando eles terminam um relacionamento, é muito mais fácil pro homem do que pra mulher, quando ele tá decidido. O homem vai e fala, acabou, acabou. E vai ser fácil para ele, depois de um tempo, ele até conhecer uma outra pessoa, enfim. A mulher não, porque ela vai lembrar de toda a história que viveu, dos sonhos que ela colocou naquele relacionamento, de tudo aquilo que ela construiu, daquilo que ela poderia viver e não sei o que, né? Então nós somos mais intensas nesse sentido, né? Então o Senhor vem mostrar para nós, mulheres, vem colocar para cada uma de nós, que nós temos uma essência feminina, que nós somos mulheres, né, biologicamente, que nós podemos amar a nossa feminilidade,
sem ter que ser o sexo frágil, sem ter que ser aquela que é a coitadinha, que não tem força para fazer nada, ou aquela que é masculinizada, que precisa ter voz de homem, que precisa malhar e botar o corpo que nem o de homem, que é para poder mostrar que tem força. Não, a gente precisa disso não. Como a gente falou na história de Judite, né, no domingo, a Judite ela foi para a guerra vestida de mulher, porque ela é mulher, então ela combateu o inimigo como mulher, e é assim que nós vamos fazer. Eu sempre indico para vocês aqui um filme chamado Quarto de Guerra, que mostra ali a força da mulher orando pela sua casa, pelo seu casamento. Ela ora, né, e ela expulsa o demônio de dentro da sua casa. Ela percebe ali que o inimigo não é o seu marido, mas é o demônio que está agindo para destruir aquela família. E isso ela aprende ouvindo os conselhos de uma anciã, de uma idosa, de uma mulher mais vivida, mais experiente, uma mulher de oração. Então vejam, também parece muito com a história de Ruth, que nós ouvimos ontem. Uma mulher que é obediente à voz de uma pessoa que está ali para orientá-la. Então vejam como é bonito isso, né? Nós aprendemos umas com as outras, aprendemos com as pessoas, rezarmos pela nossa casa, pela nossa família, sermos mulheres firmes e corajosas e também nos cuidarmos, né? É importante a gente ter esse entendimento que nós precisamos nos cuidar. Quando a gente cuida do nosso corpo, quando a gente cuida do nosso cabelo, da nossa pele, das nossas unhas, a gente está cuidando do templo do Espírito Santo, a gente está cuidando de algo que Deus nos deu. Deus nos deu o dom da vida e nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo. A gente é como uma engrenagem, se alguma coisa aqui estiver fora do lugar, não vai funcionar. E aí a gente acaba parando, né? Poderia estar fazendo alguma coisa, mas não vai fazer porque o corpo parou, o corpo pifou, né? Ou então deixou de cuidar de si, cuidar da aparência, não se importou mais consigo, e aí vai ficando o quê? Depressiva. Percebam, quando uma mulher ela está depressiva, a primeira coisa que ela deixa de fazer é de se cuidar, é de se olhar no espelho, é de se arrumar, pentear o cabelo, cortar o cabelo, cortar as unhas. A primeira coisa que a mulher faz é ela se largar, ela tira o brilho, né, de si, ela tira aquela alegria estampado no seu rosto, retira a maquiagem, retira o brinco, retira tudo. Vocês viram quando a Esther, quando ela foi orar pelo seu povo, e ela estava com medo daquele espírito de morte que estava assolando a sua vida, ela se despoja de si, das suas vestes de rainha. Ela entra naquele momento como que num luto, porque ela estava sofrendo. Depois, quando ela percebe que ela está repleta da força de Deus, repleta da força do alto, o que ela faz? Ela se veste de novo de rainha, coloca aquela beleza toda, né? As joias, os acessórios, ela se veste de novo de rainha e vai até a presença do rei. Então a gente não precisa ficar largada, sofrendo, abandonada, sem cortar o cabelo, sem se arrumar, sem ter um mínimo de dignidade assim para você se apresentar para as pessoas, porque você está sofrendo. Olha para dentro de você e fala: o Senhor é a minha força, e aí eu vou me levantar e vou fazer isso. Isso vai fazer bem para você. Como nós lemos aqui na história de Judite, o Senhor lhe aumentou a beleza, porque ela não queria aquela beleza só para a sua vaidade, só para que os outros dissessem que ela era bonita. Não, ela se arrumava porque ela estava cheia da força de Deus. E aquela alegria, aquela força brotava tanto dentro dela, que ela queria resplandecer. Então, queria o quê? Ser luz, né? Então, Judite queria fazer a diferença por onde ela passava, ela queria fazer a diferença por onde ela fosse, como mulher. Então percebam, quando, depois a gente vai entrar também na história de Ana, Ana também passou por isso. Então assim, a gente está aqui dizendo para você que se cuide, se levante, se arrume, um pouquinho, não precisa ser, como eu disse já aqui, vou andar com reboco na minha cara, eu vou ficar, não posso sair de casa se não for de salto alto, de não sei o que, não. Mas você pode se cuidar, tá bom? Um pouquinho, você cuidando de você, você vai se sentir muito melhor, faz muito bem. A gente tem testemunhos de mulheres aqui, muitas mulheres que nos acompanham,
que tiveram a sua autoestima transformada a partir de mulheres guerreiras. Mulheres que não usavam colorido, que só usavam roupas escuras, marrom, bege, preto, cinza, que não arrumavam seus cabelos, que não passavam uma maquiagem, que não passavam batom. A gente tem testemunhos aqui assim, e você pode pensar assim, nossa, mas isso é besteira, isso é bobagem, agora arrumar cabelo, passar batom, não sei o que, isso é besteira? Não, isso levanta a sua autoestima, você coloca pra fora algo que você tá aqui dentro, né? A gente reflete com o nosso corpo como nós estamos por dentro, e isso vai te fazer muito bem, tá bom? Bom, gente, vamos entrar no tema de hoje, que eu comecei aqui numa introdução enorme. Dizer pra vocês isso tudo que eu não podia deixar de dizer, veio muito isso no meu coração durante essa semana que a gente está vivendo, porque nós somos mulheres guerreiras dos últimos tempos, mulheres que lutam, somos mulheres acima de tudo, mulheres que lutam, sim, estão na guerra espiritual, com a armadura, com a arma na mão, né, com o terço, com a palavra de Deus, com a intercessão da Virgem Maria, estamos nessa luta espiritual para vencer o inimigo. Então somos guerreiros dos últimos tempos, porque assim nós ficaremos lutando até que Jesus volte, até que Ele venha. Então é por isso que a gente vive essa profecia na comunidade Fé na Luz e que a gente leva por onde a gente vai e agora também nas redes sociais. Amém? Bom, nós vimos no domingo, a Judite, a coragem de Judite de vencer o inimigo, de ir lá cortar a cabeça dele, né, vencer com suas mãos. E vocês podem assistir esse filme, O Quarto de Guerra, porque a personagem principal, ela faz exatamente isso. Ela estende as suas mãos para sua casa e ora para expulsar o demônio. Então, você pode ver. Você vai gostar muito. Então, a Judite, a coragem dela de vencer o inimigo. Depois nós vimos a sabedoria de Esther, de saber a hora certa de agir, de falar, a sua cautela, o seu recolhimento de oração, assim como Judite teve, Esther também teve o seu momento de se recolher, de se retirar para orar e depois vir ornada. Elas duas têm essa semelhança, né? As duas se recolhem, oram e depois elas saem daquele momento de oração se vestindo, colocando todo o embelezamento da mulher para poder ir para a guerra. Eu acho isso muito bonito nas duas histórias. Ontem nós vimos Ruth, uma mulher que era pagã e teve a sua conversão a partir do testemunho da sua sogra, a Noemi. E obedecendo todas as orientações da sua sogra, a Ruth teve a sua vida feliz, próspera, se casou, teve filho, trabalhou, né? Ela tinha o seu trabalho, depois ela se casou, teve filhos, enfim, teve uma vida abençoada e ainda entrou na genealogia de Jesus. Hoje a gente vai ver, o filme é O Quarto de Guerra, tá? Quarto de Guerra, é muito bom. Hoje nós vamos ver a história de Raabe. Ela não é uma personagem que tem o seu nome no livro, você não tem um livro na Bíblia com o título de Raabe. O título do livro que nós vamos ler é Josué. A história de Raabe está dentro do livro de Josué, tá bom? Então vamos abrir em Josué capítulo 2, versículo 1. E eu vou tentar resumir a história de Raabe, que pra mim é a que eu mais gosto, mais me identifico. Eu gosto de todas, né, gente? Cada dia eu me identifico com mais uma. Mas a Raabe, eu temos uma história. Eu vou tentar, porque eu já falei 20 minutos, 18 minutos aqui nessa introdução. E aí vou tentar resumir. Mas hoje a gente vai falar sobre Raabe, tá bom? Obrigada, Cláudia, que já colocou aqui. Vou fixar o comentário. Eu tava lendo aqui rapidinho o que vocês estavam falando. Você nos inspira a ser melhor em todos os sentidos, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Obrigada, Renata. A Renata teve uma transformação também aqui no Mulheres Guerreiras, né? Com autoestima, quarto de guerra, tá? Eu estava assim, prostrada, não queria me arrumar, mas através da oração eu saí dessa depressão. Olhem o testemunho da Elaine confirmando aquilo que está sendo colocado aqui nessa manhã. Louvado seja Deus por isso, viu, Elaine? Obrigada. Sabia que tinha alguma coisa aqui que eu precisava ler. Estava sentindo no coração que eu precisava voltar. Vamos lá. Bom dia, Clara. Estou há 2 dias com uma crise de ansiedade e a pressão subindo. Essa noite não dormi. Minha irmã, respira fundo. Respira fundo. Acalma o seu coração. Faz um exercício assim de respiração.
de respirar, inspira e solta. Inspira e solta. Vai pedindo assim, vem Espírito Santo sobre o meu coração, tá bom? A gente vai rezar agora e eu espero em Deus que através dessa oração você acalme o seu coração e a sua mente, que a palavra de Deus seja fecunda e que você possa ficar tranquila, tá bom? E procurar ajuda profissional também, que é importante, tá? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora eu vou pedir para que você não escreva nesse momento, tá? Que você possa fechar os seus olhos. Se você não puder fechar os olhos, tudo bem, mas que você reze conosco nesse momento, por você, pela sua vida. Vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo sobre os meus pensamentos, sobre o meu coração. Quero te pedir, Senhor, nesse momento pela Elaine, por essa crise de ansiedade, para que o Senhor vá acalmando o seu coração e a sua mente, e organizando os seus pensamentos, fazendo morada, Senhor, em seu coração, na sua casa. Elaine, se você tiver água benta, joga no seu travesseiro, bota no seu travesseiro um pouquinho de água benta, faz uma oração, reza, pede a intercessão de Nossa Senhora, reza uma Ave Maria, para que você possa ter tranquilidade também na hora de dormir, tá bom? Senhor, nós te pedimos agora, vem com a luz do Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu amor, a Tua misericórdia nessa manhã. Acalma a tempestade que sempre há em nossos pensamentos, de tanta agitação, de tanta preocupação, tantas tarefas, atividades. Mas que nada disso, Senhor, seja mais importante do que a Tua voz, do que ouvir a Tua voz. Então vem, Senhor, falando conosco, para que a Tua voz seja fecunda em nosso coração e possa nos transformar por inteiro. Venha, Espírito Santo de Deus. Venha, Espírito Santo de Deus. Te pedimos nessa hora o santo batismo no Espírito, para que possamos navegar em águas mais profundas. Que a sua voz seja fecunda, Senhor. Diga isso. Que a sua voz seja fecunda em meu coração, Senhor. Coloque a mão na sua cabeça. Peça agora o batismo do Espírito sobre você. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Dai-nos, Senhor, nessa manhã, o entendimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha iluminando a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida, pela intercessão da Virgem Maria.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vamos lá? Josué, capítulo 2, versículo 1. Josué, filho de Nun, despachou de Setim secretamente 2 espiões. Ide, disse-lhes ele, e examinai a terra e a cidade de Jericó. Foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, onde se alojaram. E foi avisado ao rei de Jericó: entraram aqui de noite alguns israelitas para explorar a terra. O rei mandou dizer a Raabe: faze sair esses homens que foram ter contigo e entraram em tua casa, porque vieram espionar a terra. Mas a mulher ocultou os 2 homens e respondeu: vieram realmente uns homens à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Pela tarde, quando se iam fechar as portas da cidade, eles partiram. Ignoro para onde foram. Persegui-os vós depressa e os alcançareis. Ora, ela os fizera subir ao terraço de sua casa e os ocultara sobre palhas de linho que ali haviam. Os homens enviados foram atrás deles pelo caminho que conduz ao val do Jordão, e as portas da cidade foram fechadas após a partida da patrulha. Vamos dar uma pausa aqui. Os espiões em casa de Raabe. Assim começa a história dessa mulher. Mas antes da gente entrar na casa de Raabe, quero dizer para vocês assim o que acontece na história antes de chegar aqui. Tudo começa com a promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis. Lá no livro de Gênesis, o Senhor faz uma promessa a Abraão de que a sua descendência iria herdar a terra prometida, a terra de Canaã, e que a sua descendência seria mais numerosa do que as estrelas do céu e a areia do mar. Então, se você depois quiser ler com calma, em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 até o 9, vai falando aqui sobre a vocação de Abraão. O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à tua posteridade. Abraão edificou ali um altar que tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está no oriente, onde levantou a sua tenda. E aí começa a história de tá? Então, depois que você quiser entender um pouco mais sobre os detalhes dessa história, você vai lá em Gênesis capítulo 12 e vai discorrendo todos os capítulos seguintes, e aí até chegar no livro de Josué. A gente passa de Gênesis, vem o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, e depois de Deuteronômio, aí vem o livro de Josué, tá bom? Então, o que acontece? Deus faz essa promessa para Abraão de que a sua descendência iria herdar a terra de Canaã. O povo, depois de um tempo, fica escravo no Egito. O povo vai para lá em busca de alimento, acaba comida, então o povo vai para lá junto com Jacó, vai para o Egito. E aí o que acontece? O povo fica escravo no Egito durante 400 anos. Então, depois de muito o povo clamar, o povo pede para que o Senhor os liberte daquela escravidão, o Senhor suscita no meio deles um homem chamado Moisés. Moisés, ele faz parte daquele povo hebreu, o Senhor o suscita ali no meio do seu povo e liberta o povo desse cativeiro, dessa prisão do Egito. Então o Moisés vai lá,
tira o povo, passa por todo aquele episódio das 10 pragas, né? Por todo aquele episódio, por toda aquela situação que acontece das 10 pragas do Egito, e até que o povo é liberto, né? Então Moisés vai, abre o Mar Vermelho, o povo passa a pé enxuto, fica 40 anos no deserto. Moisés morre, ele não entra na terra prometida por conta da sua desobediência a Deus. Ele se enfurece, bate na pedra 3 vezes para que saia água. Ele já estava cansado de tanto ouvir murmuração do povo, e ele acaba de certa forma também se enfurecendo. Quando Deus pede para que ele encoste a sua vara na pedra para que saia água, ele não só encosta, mas ele bate 3 vezes com raiva, já desgastado de tanta murmuração do seu povo. E por conta desse ato, o Senhor diz que ele não vai entrar na terra prometida, porque ele perdeu a paciência, porque ele foi desobediente e tudo mais. E porque, além disso, não era a missão de Moisés introduzir o povo na terra prometida. É importante a gente entender que cada um na vida tem uma missão. A missão de Moisés era libertar o povo do Egito. A missão de Josué era introduzir o povo na terra prometida. Então, cada um tem a sua missão. É importante a gente entender isso, porque se nós entendêssemos isso, não haveria rivalidade, competição, disputa, inveja, ciúme, essas coisas que são bem diabólicas que o inimigo vai colocar na nossa mente todos os dias. Então, se nós entendêssemos o quanto que cada um de nós somos especiais para Deus e fomos criados à sua imagem e semelhança, e recebemos dons únicos, recebemos talentos únicos, que aquilo que eu tenho ninguém tem, aquilo que você tem ninguém tem. Então, se nós entendêssemos isso, nós não ficaríamos tão preocupados com a vida dos outros, e a nossa vida com certeza seria muito mais próspera e frutífera. Mas enfim, essa era a missão de Josué, introduzir o povo na terra prometida. O livro de Josué, no capítulo 1, começa falando sobre isso. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: meu servo morreu, vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. Então aqui o Senhor diz que vai cumprir a sua promessa de introduzir o povo em Canaã, na terra prometida. Então Josué vai com o seu povo até a cidade de Jericó. Para entrar em Jericó, era necessário que eles espionassem a cidade. Era uma cidade murada. Ao redor da cidade havia um muro intransponível. A muralha de Jericó era enorme, era muito grande e muito forte, e que nenhum armamento seria capaz de destruir. A altura daquela muralha era impossível passar por ali, né? E eles tinham naquela época os seus cavalos, as suas armas, mas aquilo não era suficiente para eles entrarem na cidade. Percebam na leitura que nós fizemos agora, que fala que os portões da cidade, antes de se fecharem, que os espiões saíram. Significa que aquela cidade era toda murada, fazia assim uma volta, né, na cidade. É como se fosse uma cidade, era como se fosse redondo, é redondo, né, mais ou menos assim, esse formato. Tanto que eles davam voltas na cidade, naquele muro, e para entrar naquela cidade tinha um portão. Então, claro que era um portão grande, mas quando os portões se fechavam, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Então, o que acontece? Josué quer explorar aquela terra. Ele precisa saber como está aquela cidade por dentro, para quando ele entrasse com o seu exército, ele ia saber exatamente aonde ele tinha que ir. Como que ele podia fazer para chegar até o palácio? Quais eram as ruas que ele podia cortar para chegar até o palácio? Porque quando você, numa guerra assim, né? Quando você vence o rei, você vence a guerra. Então, Josué precisava chegar até o palácio. Ele precisava saber como estava aquela cidade protegida, por quantos guardas tinham naquela cidade, aonde eles se localizavam. Ele não podia entrar de qualquer jeito naquela terra. E vejam como que isso é importante. Quando você vai lutar contra o inimigo, você não pode ir assim de peito aberto sem saber para onde você está indo, contra quem você está lutando e que artimanhas o inimigo está fazendo para derrubar a sua casa, a sua família, o seu trabalho e tudo mais. É importante você entender que há uma luta espiritual e como que o inimigo está agindo.
Ele está tirando a paz, ele está tirando a alegria, tirando o sossego, tirando a ordem, causando uma bagunça dentro da sua casa, seja de forma física, com tudo fora do lugar, ou desordenada por dentro, que as emoções, os sentimentos estão todos desorganizados. Então o inimigo vem colocando as suas artimanhas na nossa vida e a gente precisa saber como lutar, enfrentar isso. Senhor, retira todo o mal, tudo aquilo que está causando desordem na minha casa, que está causando desavença, tudo aquilo que faz com que o meu emprego não prospere, com que eu não consiga estabilidade na minha vida profissional. E aí você vai percebendo o que está acontecendo e vai orando. Faz oração de renúncia para que sejam cancelados os votos secretos, as palavras de maldição. Então é importante a gente saber contra quem a gente está lutando. Josué nos ensina muito bem isso quando ele monta a sua estratégia de guerra, enviando 2 espiões para a cidade de Jericó. Para que eles conseguissem tomar toda a Canaã, que era um território muito vasto, eles precisavam passar por Jericó. Esse era o primeiro desafio que eles tinham. Eles precisavam passar pela cidade de Jericó. Então, quando eles chegam até ali, ele coloca 2 espiões apenas. Ele não vai já direto com todo o seu exército, não. Ele manda 2 espiões. Muitas vezes o Senhor escolhe algumas pessoas para tarefas mais difíceis. Essas pessoas vão à frente e depois todo o povo vai junto. Você pode ter sido chamado para uma missão difícil dentro da sua casa, da sua família, para ser a luz, para ser a diferença, e depois vai vir toda a sua família atrás, tomando posse das bênçãos de Deus. Então, não reclame e não fique chateado se você se ferir um pouco mais, se você tiver que cortar mais arbustos do que os outros, porque essa missão foi dada para você. Louve a Deus porque Ele confiou em você uma grande missão. Vista a sua armadura, vai para a guerra e depois vem buscar toda a sua família para ir com você desfrutar das bênçãos de Deus. Então Josué enviou esses 2 espiões, eles chegam até Jericó, eles exploram aquela cidade. Só que eles precisavam se esconder, porque o rei descobre que tem espiões naquela cidade. O rei fica sabendo que tem homens ali hebreus no meio dos cananeus. E eles sabem que de alguma forma eles foram parar na casa da prostituta Raabe. Só que essa mulher, que é a protagonista de hoje nessa manhã, essa mulher, ela não entrega os homens para o rei. Ela não dedura eles para o rei. Muito pelo contrário, ela os esconde no terraço da sua casa, e quando os guardas do rei vão perguntar, porque o rei manda dizer para ela, olha, fiquei sabendo que foram 2 homens na sua casa, manda eles embora daí, nós vamos prendê-los, vamos matar, vamos cortar a cabeça, vamos fazer sei lá o quê, né? E ela diz assim, olha, eles até vieram aqui, mas já foram embora. Agora eles já foram embora, né? E não estão mais aqui. Antes que o portão da cidade se fechasse, eles partiram, fugiram. Então, assim, é melhor vocês irem logo, vão atrás deles, porque de repente vocês conseguem alcançá-los. Olha a esperteza dessa mulher, né? E os homens saem portão afora da cidade, procurando aqueles espiões, quando na verdade eles estavam escondidos no terraço da sua casa. E agora, por que ela faz isso? Ela era uma mulher cananeia, pagã, adorava outros deuses, idolatrava outros deuses, fazia rituais, tudo isso, porque ela era uma cananeia, ela era uma mulher pagã. E ela vai e esconde aqueles homens na sua casa, não os dedura para o rei. Ela era uma prostituta, ela podia ter recebido uma recompensa, porque era assim que funcionava, né? Se você entregava um bandido, você recebia uma recompensa. Se você entregar um traidor, você receberia uma recompensa muito maior. Raabe, uma prostituta, poderia ter recebido ouro por isso. Ela podia ter recebido alguma recompensa para mudar de vida. Pensar assim, não, vou pegar esse dinheiro que vale mais do que muitas noites que eu preciso para poder, né, conseguir esse dinheiro aqui. Eu vou entregá-los para o rei. Mas ela não faz isso. E por que ela não faz isso? Vejam, capítulo 2, versículo 9. Ela diz assim para os espiões: eu sei que o Senhor vos entregou essa terra. O terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e como além do Jordão tratastes os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, os quais votastes ao interdito. Quando ouvimos isso, nosso coração desfaleceu, e ninguém mais tem coragem de vos resistir,
porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra. Vou repetir o que Raabe diz. O Senhor, vosso Deus, é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra. Agora vou-lo peço, jurai-me pelo Senhor, que assim como usei de bondade para convosco, do mesmo modo poupareis a casa de meu pai. Dai-me o sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e todos os que lhe pertencem, e livrareis as nossas vidas da morte. Eles responderam-lhe: à custa de nossa vida salvaremos a vossa, contanto que não nos atraiçoeis. Quando o Senhor nos entregar essa terra, fiéis à nossa promessa, agiremos contigo com bondade. Vejam o que acontece. Raabe diz para aqueles espiões: eu estou sabendo, eu ouvi tudo o que o seu Deus é capaz de fazer. Eu tenho ouvido as promessas do seu Deus, eu tenho ouvido, as notícias estão chegando até aqui, de que o seu Deus venceu 2 grandes reis, de que ele venceu os 2 reis dos amorreus, Sihon e Og. Ele feriu o Egito, que era um império. O Egito naquela época era um império. E Deus destruiu aquele território, jogando as 10 pragas para salvar o seu povo. Essas notícias chegaram até o ouvido de Raabe, e ela diz isso para os espiões. Quantas vezes nós ouvimos falar de Deus, dos seus milagres, dos seus prodígios, e nós que cremos, nós que comungamos, esquecemos. Essa mulher era pagã, e ela ouviu as notícias de Deus, e ela não se esqueceu das suas promessas. Muito pelo contrário, ela aqui passa a declarar que só o Senhor é Deus. Ela passa a declarar: só o Senhor é Deus. O Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra. Naquele momento que Raabe faz a sua profissão de fé, ela passa a aceitar o Senhor, nosso Deus, como único, o Deus de Israel como único na sua vida. Naquele momento, ela está dizendo que ela não quer mais saber daqueles ídolos pagãos, daqueles deuses, daquelas estatuetas, daqueles rituais. Ela não quer mais saber daquilo, porque ela sabe que Deus é o único. E quando essa mulher está diante de 2 espiões, onde ela sabe do poder que aquele Deus tem, e ela sabe da força que o exército de Israel tinha, mais uma vez, essa mulher pode pedir o que quiser. Prestem bem atenção. Ela não entregou aqueles homens, ela os deu guarita. E ela podia pedir qualquer coisa para eles. E o que ela pede? A salvação da sua família. Esse é o pedido de Raabe, a salvação da sua família. Imagina assim, Deus está diante de você e pergunta: filha, o que queres? Qual é o seu maior pedido? Qual é o seu maior desejo? Lembram que o rei perguntou isso para Esther? Qual é o seu desejo, rainha Esther? Pode me pedir o que quiseres que eu te farei. Assim o Senhor fala para nós: me pede o que você quiser que eu vou te dar. E Raabe, naquele momento, ela podia ter pedido dinheiro, ela podia ter pedido para sair de vida, podia ter pedido uma casa nova, ela podia ter falado assim: olha, eu quero casar com um homem rico que me sustente, ou então eu quero ter muito dinheiro para não precisar mais trabalhar com isso, eu quero abrir a minha própria empresa, eu quero ter o meu negócio, eu quero qualquer coisa para ela. Ela podia ter pedido qualquer coisa para ela. E o que Raabe pede? A salvação da sua família. Ela morre para si, ela esquece de si e pede para que o Senhor, Deus, salve a sua família. Então aqueles homens fazem essa promessa para Raabe, sim, dizendo que eles vão salvar a sua vida, a sua família, e quando Josué entrar em Jericó, a sua família será salva. Versículo 15. Então, servindo-se de uma corda, ela os fez descer pela janela, pois a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. Veja, Raabe estava em cima do muro. Ela morava em cima do muro. Isso daqui também para nós simboliza que nós precisamos sair de cima do muro. Porque se ela já tinha ouvido falar daquele Deus, se ela já sabia que ele era capaz daquilo tudo, por que ela ainda não tinha largado aqueles deuses? Se ela já ouvia falar do poder que Deus tem, por que ela ainda duvidava? Por que ela ainda ia fazer uma fezinha?
Por que domingo ela ia na missa e na terça, na quarta, ela ia na cigana ler a mão? Ou ia num centro espírita para tomar um passe? Por que ela ia em outro lugar se ela já sabia que o Senhor era Deus? Então vejam, Raabe estava em cima do muro. Muitas vezes nós também estamos. Estamos com um pezinho na igreja, mas o nosso coração ainda não é totalmente de Deus. E foi preciso que essa mulher saísse de cima do muro, tomasse uma decisão definitiva de adotar o Senhor como o único Deus da sua vida e da sua família. Então, ela faz esses homens descerem por uma corda onde ela morava, em cima do muro. Ide para o monte, disse-lhes ela, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Ocultai-vos ali durante 3 dias, até que eles voltem. Depois retornareis o vosso caminho. Os homens disseram, eis como havemos de cumprir o juramento a que nos obrigastes. Quando tivermos entrado na terra, porás este cordão vermelho na janela, por onde nos fizestes descer. Reúne em torno de ti, em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família, toda a família de teu pai. Se alguém ultrapassar a porta da tua casa e sair para fora, este será responsável pelo que acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão sobre quem quer que seja que se encontrar contigo em tua casa, é sobre nós que isso cairá. Se divulgares, porém, o que combinamos contigo, estaremos desobrigados do juramento a que nos obrigaste. Seja como disseste, respondeu ela. Depois os despediu e partiram. Ela pendurou o cordão vermelho na janela. Então esses homens eles foram para o monte, onde permaneceram durante 3 dias, até que voltassem os que os perseguiam. Esses, tendo buscado por todo o caminho os espiões, não encontraram. Os 2 homens desceram então do monte e, voltando, passaram o Jordão. Foram para junto de Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que tinha sido passado. O Senhor, disseram eles, entregou toda essa terra em nossas mãos, pois todos os seus habitantes tremem diante de nós. O que acontece aqui? Eles combinam como vai ser quando Josué for atacar aquela cidade com seu exército. Esses espiões deixam tudo bem combinadinho com Raabe. Olha o que você vai fazer. Você vai colocar um cordão vermelho aqui na sua janela. E ninguém da sua casa pode sair. Entendeu? Se alguém sair e eles forem feridos, nós lavamos as nossas mãos. Estamos desobrigados do nosso compromisso contigo, porque vocês não honraram o nosso combinado. Mas se alguém fizer mal a vocês dentro da casa de vocês, é sobre nós que vai cair essa maldição, porque nós prometemos algo para vocês. A nossa palavra precisa ser cumprida. Então, Raabe diz assim, ok, né? Vamos fazer como vocês estão combinando. E o cordão vermelho na porta, na janela de Raabe, simboliza aqui também o sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais das portas do Egito. Lembram disso? Quando a última praga, né, do Egito é a praga dos primogênitos, o Senhor fala que eles precisavam matar um cordeiro e o sangue do cordeiro era para ser passado nas portas. E todas as casas que tivessem aquele sangue vermelho, o espírito de morte não entraria. Então, seriam feridos os primogênitos somente daqueles que não tivessem o sangue nos umbrais da porta, ou seja, aqueles que não acreditavam em Deus. Então, assim, da mesma forma, eles pedem que Raabe coloque um cordão vermelho na sua janela, que significa o sangue do cordeiro está entrando nessa casa. Essa casa está sendo protegida pelo sangue do cordeiro. Essa casa está sendo protegida pelo Deus de Israel. E mais uma vez, quando a morte entrar naquela cidade, porque agora era por vontade de Deus que tudo daquela cidade fosse destruído, né? A casa de Raabe seria a única que seria protegida, porque ela fez esse ato de fé. Então nós devemos clamar o sangue de Jesus sobre a nossa casa, o sangue do Senhor para nos lavar, nos purificar e nos proteger de todo mal. O que acontece em seguida é que Josué, ele monta a sua estratégia de guerra, né? Já com base em tudo aquilo que os espiões dizem, ele monta a sua estratégia de guerra. Ele vai, se santifica com o seu povo, porque o Senhor pede para que eles
se santifiquem antes de atravessarem o Jordão. Acontece aquele grande feito do Senhor também secar o Jordão e o povo passar a pé enxuto, assim como ele fez no Mar Vermelho, o Senhor faz agora com o Jordão. O Rio Jordão é como se fosse o Mar Vermelho de Moisés, é o Rio Jordão para Josué, porque a partir daquele momento Deus honra Josué diante de todo Israel. É por isso que tem aquela palavra que até a gente está vivendo esse ano na Comunidade na Luz, Josué 3:7. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Então, ali Deus honra Josué diante de todo aquele povo. Se o povo tinha alguma dúvida que Deus estava com Josué como esteve com Moisés, essa dúvida termina, porque eles veem mais uma vez um prodígio diante dos seus olhos. O Jordão era um rio transbordante e secou para o povo passar a pé enxuto. Quando o povo passa, então Josué vai e dá voltas na cidade de Jericó a pedido de Deus. Deus dá essa ordem a Josué: dê voltas na cidade em silêncio durante 6 dias e noites, né? Você vai dar voltas na cidade em silêncio, com todo o seu exército. No último dia, vocês vão gritar, e após esse grito, as muralhas vão cair. E assim acontece. O que acontece é que no capítulo 6 do livro de Josué, acontece a conquista de Jericó. No versículo 6 vai falando assim: Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. E aí ele vai dizendo como é que tem que ser. Tinham os levitas. Lembra que eu falei para vocês aqui na procissão de Corpus Christi? É muito parecido com o que aconteceu nesse episódio aqui. Os levitas, ali, hoje a gente tem a liturgia, né? Os padres, os sacerdotes, o bispo, enfim. Os ministros da Eucaristia, todo mundo de branquinho que tem na procissão de Corpus Christi. Foi a mesma procissão para a Arca da Aliança. A Arca da Aliança na frente, o Senhor, como é na procissão de Corpus Christi, que Jesus vai à frente, e todos os sacerdotes atrás. Tem a música também tocando na procissão, e aqui tinham os músicos que tocavam para o povo passar. Então o povo todo passou o Jordão. E aí o povo todo começou a dar voltas na cidade, assim como Deus mandou aqui. Deus mandou a arca na frente, com o exército ali rodeando a cidade em silêncio. No último dia, Deus manda Josué e seu povo gritar. Então, quando eles gritam, é o grito da vitória, é o grito da autoridade, é o grito da fé, é o grito que vem, que traz a glória de Deus. E quando eles gritam, aquela cidade, aquele muro daquela cidade, aquele muro intransponível, aquele muro enorme de alto e muito forte, aquele muro desaba. As muralhas de Jericó desabam. E Josué, com todo o seu exército, entra naquela cidade para tomar posse e cumprir a promessa de Deus. Deus ali está cumprindo a sua promessa. Vejam, é um prodígio, é um milagre Deus derrubar aquelas muralhas através da oração. Vejam, Josué tinha o maior exército de todos os outros que tinham em volta. Josué e seu exército eram mais fortes, mas eles não levantaram a mão para usar nenhuma arma contra aquela muralha. Apenas a força da oração. Então veja, através da sua oração você pode derrubar todas as muralhas dentro da sua casa. Basta você ter fé, rezar com muita fé, e as muralhas vão cair. Quando essas muralhas caem, né, o versículo 20 do capítulo 6, o povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas, e logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor, a muralha desabou, e a multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Versículo 22. Josué então disse aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo que ela continha.
Versículo 25. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e a dos seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Vejam o que aconteceu. Deus cumpriu a sua promessa e Raabe e toda a sua família saiu com vida. Foi a única casa que não foi destruída na invasão de Josué com seu exército. A sua casa não vai ser destruída se você, como Raabe, orar e pedir a Deus para salvar a sua família. A casa de Raabe foi salva. Ela não foi salva sozinha. Ela foi salva junto com a sua família. Por que eu falo para vocês que eu amo a história de Raabe, que eu me identifico muito com a história de Raabe? Quando eu entrei na comunidade de Naús, com 17 anos, só eu era católica. Meus 2 irmãos, meu pai e minha mãe, não eram de outra religião. Estavam no ocultismo. E eu tinha passado um período difícil, que eu fiquei mais ou menos 1 ano sem falar com meu pai. E eu estava num momento muito confuso na minha vida, adolescente, rebelde, aquela coisa. E aí você tá no primeiro amor, você quer que as pessoas se convertam no grito, você quer falar, você quer discutir. E eu falava para minha mãe, isso tá errado, vocês estão se envolvendo com demônios e não sei o que. E eu falava desse jeito, eu brigava, eu discutia, eu batia a porta. Minha mãe falava que eu que estava com demônio, era uma confusão. E meu pai, né, lá no centro, enfim, tudo aquilo acontecia na minha vida. Eu cheguei a pensar em sair de casa, pensei em morar com meu avô na época, enfim, eu queria sair de casa, não queria mais viver aquilo, não estava mais ficar na minha casa cheia de objetos contaminados, com vários trabalhos espirituais que tinham na minha casa. Aquilo me deixava mal, eu não aguentava mais, e eu queria vencer pelo grito. E aos poucos Deus foi me mostrando, através do meu fundador, através da formadora geral, através da palavra de Deus, que eu precisava rezar. Eu não precisava discutir. Quem ia fazer a obra era Ele. Então, Ele fez a obra na vida da minha família. Eu comecei a rezar o texto todos os dias. E eu rezava pedindo a Deus, salva a minha família, restaura a minha casa. Salva a minha família. Eu creio em Ti, Senhor, eu creio no Teu poder. Salva a minha família. E foi quando eu comecei a pedir a Deus que a minha família fosse convertida. Porque eu queria que a minha família vivesse o mesmo amor que eu sempre vivi. Eu queria que a minha família lesse a palavra de Deus e entendesse o amor de Deus por nós. Quando a gente tem esse amor, a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de nenhum ritual. A gente não precisa de nada disso. A gente só precisa da palavra de Deus, porque ela nos direciona. E aos poucos, eu fui vendo minha mãe vir para a igreja, meus irmãos e por último meu pai. Como eu disse ontem para vocês no testemunho, na história de Ruth, ele disse para minha mãe, eu quero ir para sua igreja por amor à minha família. Eu quero experimentar esse amor que vocês vivem, né? E a minha família toda se converteu. Hoje, meus irmãos, meus pais são ativos na igreja, já tem alguns anos, já me perdi nas contas, mas acho que já são 5 anos que eles estão já na igreja, bem engajados, e são testemunhos hoje para outras pessoas. Meu pai dá testemunho para jovens, e ele fala de conversão, ele fala de mudança de vida, ele fala que é possível, e de fato é, porque meu pai, ele vivia no ocultismo desde criança, e meu pai já tinha mais de 50 anos. Ele nunca tinha ouvido falar das maravilhas de Deus, e ele ouviu e se encantou. Então ele veio pelo amor. Eu quero dizer para você que tudo isso é possível. Essa transformação, essa conversão é possível. E essa história de Raabe, junto com o último capítulo do livro de Josué, quando Josué já toma a cidade inteira, o território inteiro de Canaã, quando ele já divide as terras para o povo, porque o Senhor de fato cumpriu a sua promessa, ele fala para o povo no capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda retidão e fidelidade.
Tirai os deuses que serviram aos vossos pais além do rio no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, porque quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha, é uma decisão. Eu tomei essa decisão um dia na minha vida e eu disse como Raabe: Senhor, salva a minha família. Eu não me importo o que o Senhor vai fazer com a minha vida, mas salva a minha família. Ó, o meu tempo no Instagram acabou, mas eu não vou deixar vocês assim no ar, tá bom? Eu vou encerrar e vou entrar de novo. Espera só um instantinho. Gente, só um minutinho, tá? Porque o Instagram só tem 1 hora e aí faz com que a gente... depois eu não vou conseguir trocar, né? Peraí, rapidinho, gente. O Instagram só me dá 1 hora, então eu tenho que entrar de novo, senão as meninas ficam sem. Desculpa, tá? Só um instantinho. Eu sabia que isso ia acontecer, que eu ia passar da hora. Eu não consegui falar resumido. Vou esperar elas entrarem de volta aqui. Viu, gente? Eu sabia que eu ia passar da hora, me desculpem. Eu tento falar pouco, mas eu não consigo. Bom, então voltando, tô entrando aqui no Instagram. Obrigado, pessoal do Facebook, pela paciência de esperar. Desculpa, meninas, no Instagram aqui só pode ficar até 1 hora, então ele cai, né? E bom, voltei. Peço desculpa para vocês por estar passando do tempo, mas eu não consigo falar resumido da história de Raabe, tá? Vou tentar terminar logo. Quando essa palavra vem, é para que a gente tome posse na nossa vida, na vida da nossa família, para que a gente creia que essa promessa vai se cumprir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa promessa se cumpriu na minha vida, tanto que virou uma música, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que deu origem também à série que nós fizemos aqui, Levanta-se Deus na Minha Família, deu origem ao terço que nós fizemos, o terço pelas famílias, onde a gente reza Levanta-se Deus na minha família por intercessão da Virgem Maria, salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé, e a gente vai rezando as dezenas assim. Esse terço foi inspirado em toda essa história que vocês acabaram de ouvir. A história de Raabe, ela se assemelha muito à minha vida, porque Deus não olhou para mim, não olhou para os meus pecados, para as minhas misérias. Ele me quis, sabe? Desculpa. E sempre que eu rezava, eu sempre rezava pela minha família. Sempre, todos os dias, eu pedia para que o Senhor salvasse a minha família. Porque eu não queria que a minha família sofresse, eu não queria que a minha família se afastasse de Deus, eu não queria ver meus irmãos cultuando outros deuses, eu não queria ver meu pai se curvando para outros deuses, a minha mãe, porque eu sempre tive muito amor pela minha família. Então eu queria que eles experimentassem o mesmo amor que Deus tinha por mim. E eu nunca me senti digna do amor que Deus tem por mim. E jamais seremos, né? O Senhor nos ama não porque nós somos merecedores, mas porque Ele é rico em misericórdia. Então eu sempre falo isso, que experimentar o amor de Deus na nossa vida é experimentar bênçãos, graças todos os dias. O tanto que eu rezava pela minha família, o tanto que eu rezava pela conversão da minha família, o tanto que eu sofri, foram 10 anos. 10 anos rezando todos os dias pela conversão da minha família. E a minha graça
ela demorou 10 anos para chegar, tá? Então, se a sua graça estiver demorando um pouquinho, continua com fé, continua acreditando, porque vai acontecer. Eu levei 10 anos rezando, pedindo a Deus para que a minha família fosse convertida, e essa promessa se cumpriu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família participa do clipe que a gente fez. No clipe tem meu pai, tem a minha mãe, tem os meus irmãos, as minhas cunhadas, o meu filho, meu marido. E eu sou muito, muito, muito feliz por isso, por poder fazer parte da comunidade Divina Luz. E eu falo para você, todos os dias da sua vida, que você puder se entregar para Deus, fazer uma escolha de ser inteiramente de Deus, não pensa 2 vezes. Muitas vezes eu era taxada pela minha família de estar abandonando a minha família para ir para a igreja. Mas era necessário rezar por ela. E hoje eu colho frutos. Eu passei um período de sofrimento, sim. Passei um período que a minha família não entendia os meus compromissos na igreja, não entendia. Hoje, eles não só entendem, como eles também têm, né, os compromissos deles na igreja. Então, a promessa de Deus se cumpre quando a gente tem fé. Eu, miserável como Raabe, uma mulher que, com todas as suas fragilidades, Raabe com certeza passava por sofrimentos, por rejeições, por pessoas apontando para ela, dizendo que ela era isso ou aquilo, julgando porque ela era uma prostituta, né? E muitas vezes as pessoas me julgavam disso e daquilo, mas eu não queria saber. Eu só queria que a minha família fosse salva. Então, essa música, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, ela é inspirada nessa história. Esse texto também, a série que a gente fez. Quando eu falo para vocês as etapas que são importantes para a libertação, essas etapas aconteceram na minha vida, cada uma delas, e isso é muito importante para que haja o processo de libertação, tá? Então, creia no Senhor, não desista da sua família, porque eu rezei a Deus, pedi pela minha família, e Deus me abençoou muito. Assim como Ele deu uma família para Raabe, Ele deu uma família para mim. Eu me casei, tenho meu filho, tenho a minha casa, sou feliz. E o que eu pedia para Deus era que salvasse a minha família. Eu tenho o meu chamado, faço parte dessa comunidade na luz, dessa obra de evangelização que é a minha vida. E junto com a minha família, né? Então, Raabe também se casou, ela também teve filhos e ela foi adotada, fez parte do povo de Deus. Em Mateus 1, versículo 5, ontem nós vimos esse mesmo versículo falando da Ruth, né? E agora eu falo para vocês que Raabe está no mesmo versículo, Mateus 1, 5. Salmo gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E de Davi veio o Salvador. Raabe, uma prostituta, entrou na genealogia de Jesus. Raabe escreveu o seu nome na história. Escreve o seu também, na história de salvação da sua família. Amém? Salmo e Raabe, pais de Boaz. Boaz casou com Ruth. Então Raabe é a sogrona de Ruth, hein, minha gente? Que legal como essas mulheres nos inspiram e que palavra do Senhor, graças a Deus, e que você hoje tenha essa grande inspiração das mulheres da Bíblia para que você jamais desista dos seus sonhos, dos seus projetos e da sua família. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Salva minha família, restaura minha casa, nos põe de pé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos a Ti.
Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos a Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, quero todo mundo escrevendo aí. Eu não vou desistir da minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá? Toma posse disso, porque tudo isso é para que você tome posse dessa promessa na sua vida. Amém? Muito obrigada pelas mensagens que vocês estão escrevendo, de carinho, por tudo que vocês estão escrevendo para mim. Eu tô lendo, eu tô falando, tô lendo. Obrigada de coração, viu? Por todas essas mensagens, por acolherem o meu testemunho. Eu falo disso para que você também não desista da sua família, tá? Isso, eu não vou desistir da minha família, nunca, isso mesmo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, 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 louvado seja Deus por isso, gente, olha que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Amém. Bom, olha, amanhã a gente volta, tá? Testemunho lindo, Deus está usando você como inspiração de muitas de nós para buscarmos a conversão da nossa família. Não desistirei da minha família, amém, amém, não vou desistir, amém, amém, louvado seja Deus. Ó, amanhã a gente volta para falar da história de Ana, a mãe de Samuel, tá bom? Prometo para vocês que amanhã eu vou ser mais objetiva, porque essa história era muito linda, eu queria contar todos os detalhes para vocês. Enfim, então, contei da história de Raabe, da promessa de Deus que se cumpriu, de conquistar a terra prometida. Então você vai conquistar os seus sonhos, os seus projetos, a bênção, a prosperidade e a salvação da sua família, tá bom? Aproveita no dia de hoje e reza o terço pela sua família, que tá lá no nosso site, comunidadevinaluz.com. Também tá aqui no nosso no nosso feed de Mulheres Guerreiras DL. Mais tarde tem a Hora da Misericórdia com as nossas irmãs Solange e Rose, às 15 horas. E depois tem um grupo de oração às 20 horas com o nosso fundador, com o tema Sem mim, nada podereis fazer, tá bom? André, minha bateria acabou, não pude ouvir o testemunho todo, mas vai ficar salvo aqui, ficar salvo no nosso GTV, no nosso feed, tá? Deus abençoe, fiquem com Deus, um ótimo dia para vocês. Beijão!